Glória a Deus. Que Deus abençoe. E depois você que estava perto desse visitante aí, ó, dá um abraço nele, tá bom? Receba bem. Quero convidar aqui nosso pregador, João Paulo. Uhul, glória a Deus. Chega aí, meu irmão. João Paulo, um homem de Deus, um cara a qual eu admiro muito. Tem me ajudado muito na juventude. E é uma bênção ter você com a gente, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Vamos. Vamos orar pelo João Paulo, meus irmãos? Pode ficar sentado mesmo, estenda as suas mãos para cá. Senhor, obrigado, Jesus. Obrigado por essa manhã, obrigado porque as tuas graças se renovaram sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua graça que nos constrange, Senhor. Obrigado pelo teu amor que está derramado em nós, Pai. Nós te louvamos por essa manhã. Colocamos aqui, Senhor, a vida do João Paulo diante do Senhor. Colocamos ele, colocamos a Bruna, colocamos seu lar, colocamos seu ministério. Continua guardando, Pai, o teu servo. Cuida dele, Pai, em cada decisão, cuida dele em cada momento. E que essa manhã, Senhor, ele seja um instrumento teu para ministrar as nossas vidas, Pai. Que ele fale aos nossos corações, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, Pai. Nós te bendizemos, nós te exaltamos, nós te glorificamos por tudo que o Senhor tem feito. E que essa manhã seja uma manhã de respostas de orações sobre as nossas vidas, Pai. Muito obrigado, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão. Graça e paz, bom dia. Bom é estar aqui, louvando a Deus, engrandecendo o seu nome. É muito bom ver os irmãos, estar aqui na PBG, ouvindo e cantando, adorando ao Senhor. E aqui agora ministrando a palavra. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito, apesar dos apesares. Talvez você veio aqui porque você está feliz. E talvez você veio aqui porque você está triste. E essa é a nossa vida. Essa semana, parece que a mensagem que eu vou ministrar, ela me provou. Me provou todos os dias essa semana. Na segunda já amanhece a Bruna ruim. Terça ou quarta, eu não me lembro, a minha mãe. Os dias de trabalho, essa semana foi atípica, né, sócio? Foi atípica, por 2 vezes na semana voltamos para casa, porque cancelaram o trabalho. E até brinquei com o Natan, falei... Meu irmão, um de nós está sendo Jonas. Tem alguma coisa errada. Alguém está padecendo por causa do outro. Você está errado, aí você está fugindo de Deus. O que está acontecendo? Porque nós dois, essa semana foi bem atípica. E essa mensagem, ela vinha sempre de encontro ao meu coração. Confortando-me. Trazendo uma esperança, uma fé. E eu quero compartilhar com os irmãos uma mensagem que está em Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o 41, sobre como as lutas nos pegam de forma inesperada, como elas se apresentam numa rapidez, como estamos num momento felizes e tranquilos e como no outro momento já estamos desesperados achando que vamos morrer. Nessa semana também achei que ia morrer. Nós voltando de Campinas, nós pegamos uma aquaplanagem na estrada e o carro girou na rodovia. Perdemos o controle na rodovia, o carro atravessou as faixas numa velocidade. E ali nós achamos que íamos partir dessa para encontrar com Jesus. A gente parou no próximo posto e só conseguimos agradecer. Eu e o Natan só conseguimos agradecer a Deus por ter nos livrado, porque não tinha nenhum carro naquele momento. O carro ia capotar e nós não sabíamos o que iria acontecer, mas a mão do Senhor nos livrou. E a mensagem de novo tocou no meu coração. Então foi uma semana, eu falei para o Natan, não vou pregar mais não. Eu não quero mais, porque quantas coisas se levantam provando, mas é Jesus querendo nos ensinar. Amém? Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35 diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro.
os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Esse é um texto maravilhoso de se ler, mas é um texto péssimo de se viver. Nós olhamos aqui para esse texto e achamos maravilhoso toda essa cena épica de filme, Jesus se levantando e acalmando e repreendendo, e todo mundo atônito perguntando quem é este, mas o coração dos discípulos tenta entender o coração dos discípulos naquele momento, e por vezes nós estamos nessa condição. Por vezes essa luta nos pega, essa tempestade de uma hora para outra se levanta sobre o nosso barco, e nós entramos em desespero. Nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos vulneráveis. A nossa vida aqui na terra, ela não é um bunker, ela é um barco. Um bunker, e tem vários espalhados por todo mundo, porque acreditam que quando surgir uma guerra, as pessoas poderão se refugiar lá, naquele bunker, que está escondido, muito protegido, com comida, para viver anos e anos, e a luta não atingir mais, não. As lutas também atingem lá. A nossa vida é como um barco, atravessando de uma ponta para outra, totalmente vulnerável. Por vezes a tempestade quer direcionar a nossa vida. Por vezes nós não temos a administração daquele problema, não está nas nossas mãos, e o que nos desespera é justamente isso, não estar no controle. Mas quem é este? Quem é este que está no nosso barco? As lutas virão, independente de Jesus estar ou não no barco. E eu quero refletir com os irmãos alguns pontos que esse texto nos traz. Algumas viagens que fazemos e que não são claras os trajetos que vamos vivenciar, os processos que vamos viver até chegar naquele destino. Às vezes o destino é lindo, o destino é maravilhoso, mas às vezes o percurso é muito difícil. Eu lembro de uma viagem que eu fiz com a Bruna. A gente estava passando um momento difícil no emprego, e nós decidimos viajar. Fomos a Monte Verde, aqui perto, em Minas, e aí eu decidi fazer um caminho diferente. Peguei um trajeto, entramos numa estrada de terra escura, era noite. A Bruna em choque. Eu percebi o quanto ela estava nervosa, preocupada, porque se o carro quebrasse ali, não tinha sinal, não tinha nada, não era uma estrada conhecida. O destino era lindo para onde estávamos indo, mas o trajeto acabou se tornando um pouco indesejoso. E quantos lugares nós evitamos de ir porque sabemos que o processo vai ser difícil, que o trajeto não vai ser bom, e nós evitamos. Então esse texto aqui vai esclarecer muita coisa, vai nos trazer fé ao nosso coração, para continuarmos na caminhada, para não desistirmos. De primeiro, nós vemos aqui o contexto. Jesus está pregando à multidão, pregando aos seus discípulos, muitas parábolas, muitos textos. Jesus conversando com a multidão, o dia todo pregando. Os discípulos estão ali ao seu redor, estão ouvindo a mensagem do Mestre. A mensagem do Mestre é boa. A mensagem do Mestre acalenta a nossa alma. A mensagem do Mestre traz paz ao nosso coração. A mensagem do Mestre nos direciona. E ali, chegando ao anoitecer, Jesus fala com os seus discípulos, dá uma ordem clara, mas sem muita informação, sem muita justificação, sem muita explicação. Jesus diz aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Aquela região é uma região que repentinas tempestades surgem, é uma região que eles já estão acostumados a passar.
E Jesus espera ao anoitecer e diz aos seus discípulos: passemos para o outro lado. Jesus não menciona a tempestade. Jesus não menciona esse pequeno detalhe de que a tempestade quase naufragou aquele barco. Talvez se ele mencionasse, os discípulos com certeza diriam: Senhor, não é bom ir agora então. Senhor, agora não, porque se vir a tempestade. Quantos de nós não desistiríamos de chegar em tal lugar que o Senhor nos chamou para chegar, se Ele nos avisasse das lutas que enfrentaríamos? Quando Ele chama Abraão, Ele diz: sai da tua terra e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E ali Ele comprova a fé de Abraão, quando ele sai sem saber o que ele vai enfrentar. José tem um sonho: governar, mas ele não sabia que cova esperava por ele, ser vendido como escravo esperava por ele, ser traído pelos irmãos, ser caluniado, mentirem contra a filha de José, ser preso até que chegue ao governo do Egito. Quem sabe se ele soubesse, se o Senhor Jesus mostrasse tudo o que aconteceria para que o sonho se realizasse, talvez José desistisse. Mas o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Nós sabemos que Deus é bom e as suas misericórdias, elas duram para sempre. E que Ele não despreza as nossas feridas, Ele não despreza as nossas dores, Ele não despreza as nossas tempestades. Ele usa elas para trabalhar em nós, para modificar o nosso coração, para se revelar a nós. Ele sempre tem um propósito que na maioria das vezes nós não sabemos qual. Por isso que Ele nos chama a crer somente. Como Ele disse a Jairo, quando estava no caminho para curar a sua filha, e importunaram Jairo dizendo: não incomodes o mestre, a sua filha está morta. E Jesus diz a Jairo: Jairo, não temas, creia somente. E você hoje que está vivendo nessa tempestade, não temas, creia somente. Jesus chama os discípulos, parte para o outro lado. Não dá muita informação, a ordem é clara, mas as condições em que aquele barco vai estar, elas não são ditas por Jesus. Ela só chama, e Ele só chama, dá a ordem e vai. E nós conhecemos esse texto. Jesus desce para a popa do barco e vai tirar um cochilo. A Bíblia faz questão de mencionar que ele leva ainda um travesseiro e deita e dorme. Diz que se levanta uma grande tempestade, os discípulos se apavoram, correm até Jesus, acorda Jesus. Se eles acordaram Jesus, não foi a tempestade que acordou, foi os discípulos que acordaram Jesus. Ele se levanta, repreende o vento e aquieta o mar, e os discípulos ficam atônitos com tudo aquilo. E uma segunda coisa é que eles saíram daquele momento em que Jesus estava ensinando, acalentando os corações, trazendo uma mensagem, para agora uma situação na prática. Quantas vezes estamos na teoria com Jesus? Quantas vezes estamos lá aprendendo, e isso é muito bom. Estamos aqui aprendendo, estamos aqui ouvindo, estamos aqui ouvindo as pregações todos os domingos. E é muito bom querer aprender mais na escola bíblica. E os discípulos estão lá perguntando: Jesus, não entendi essa parábola. Dá para você explicar? Como assim vocês não entenderam? E ali ele começa a explicar. Só que agora Jesus sai da teoria e leva eles para a prática. Quantas vezes saímos daqui do domingo acalentados pela palavra de Deus, e na segunda-feira uma alta tempestade, se levanta algo tremendo, e quantas vezes nós esquecemos da mensagem do Mestre.
de tudo aquilo que nós aprendemos. O que nós aprendemos com essa tempestade, que ela é inesperada. Ninguém aqui espera pela luta. Tem algumas dificuldades que nós olhamos e pensamos, isso aqui vai dar uma consequência. E tem lutas que elas de uma forma inesperada se levantam. 31 de julho de 2018, eu acordei, cumprimentei o meu pai, que ficava todos os dias, que acordava mais cedo que eu, se assentava na poltrona da sala para assistir jornal. Cumprimentei ele, dei um abraço nele, falei que o amava. 5 horas da tarde, eu volto do trabalho e já volto para planejar o funeral do meu pai. De manhã eu estava com ele, beijando e o abraçando. No outro dia, eu estava enterrando meu pai. De uma forma inesperada. Não estava doente, era um homem forte. E de uma hora para outra, essa tempestade se levantou. E nós não estávamos esperando por isso. E é assim. Eu tinha um colega de época de escola, aprontava demais. Saindo do mercado de moto com a namorada, um ônibus passou em cima, matou a namorada e ele teve que amputar alguns membros do corpo. Minha idade. Recentemente nós vimos que a assistente da veterinária que cuida dos nossos cachorros também sofreu um acidente, perdeu os movimentos do braço. É de uma hora para outra, a tempestade se levanta. A tempestade surge. É a perca de um emprego. É uma morte. É uma doença. Nós não esperamos. Essas coisas acontecem todos os dias. Talvez você esteja aqui hoje e esteja passando por isso. Alguma tempestade se levantou. Alguma tempestade de repente está jogando água para dentro do seu barco e você está achando que vai naufragar. Mas tem um versículo na Bíblia que eu amo demais, que ele diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Esses discípulos, eles não estavam fugindo da presença de Deus como fugia Jonas. A tempestade de Jonas é diferente da tempestade dos discípulos. Jonas está fugindo, os discípulos estão cumprindo uma ordem clara de Jesus. Eles estão indo aonde Jesus mandou que eles estivessem indo. E quantas vezes nós estamos cumprindo a vontade do Senhor e a tempestade se levanta. Foi assim com Daniel, jogado numa cova dos leões. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Cumprindo uma ordem, nós não vamos adorar. E não importa se Deus nos livrar, se Deus não nos livrar, nós continuaremos servindo ao único Deus. O Senhor não nos imune de lutas e tempestades. Jesus deixou sempre muito claro que lutas viriam, que aflições viriam, que tempestades se levantariam, mas tem uma coisa que Ele nos promete, que Ele sempre estará conosco. Isaías diz: quando passardes, a Bíblia não diz se, porque se ela dissesse se, nós poderíamos ou não passar, mas a Bíblia não diz se, a Bíblia diz quando. Por quê? Porque vamos passar. Quando passardes pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. Ele não nos coloca numa redoma. Nós estamos vulneráveis enquanto estivermos nessa terra. Nós somos vulneráveis a tempestades e às lutas. Mas o que vai diferenciar o passarmos é se Jesus está ou não no barco. É se Jesus está conosco ou não. Como Ele mesmo prometeu: estarei convosco até o último dia dessa terra, até a consumação
dos séculos. Então elas são inesperadas? São. Mas a presença de Jesus já é esperada. Nós já esperamos a presença de Jesus. Nós já esperamos que Ele estará conosco. As lutas são perigosas, como foi aqui. O barco estava indo a pique, o barco estava naufragando. Lutas que se levantam, que são perigosas, que nos amedrontam, que dá medo, que achamos que vamos morrer. Lutas difíceis, internas, externas, curtas, longas, são variados. Tiago vai dizer, tende por motivo por grande alegria o passar de por variadas provações. Nós enfrentamos diversas provações, e provações que estão fora do nosso controle. Os discípulos poderiam fazer alguma coisa, não podiam fazer nada. É algo que está fora do controle deles. Eles são pescadores. Havia alguns pescadores ali, Pedro era pescador, João, Tiago era pescador. Sabia o que era uma tempestade. Mas quando ela se levantou, não tinha pescador na terra que pudesse não ser amedrontado por aquela tempestade. Por mais que temos pessoas ao nosso redor que podem nos ajudar, por mais que temos pessoas que conhecem do assunto, que experimentaram do assunto, muitas vezes elas não podem nos ajudar, como Jesus pode. Tem lutas que se levantam de tal forma que nem a pessoa mais experiente nessa luta pode nos ajudar. É isso que os discípulos estão vivendo. Os discípulos conheciam aquele lugar. Quantas lutas acontecem no nosso ordinário, no nosso dia a dia, e fogem do nosso controle. E os discípulos estão nessa situação. Correm a Jesus. Ainda resta um pouco de fé. Ainda resta um pouco de fé neles, por quê? Porque eles correm para Jesus. Mas correm para Jesus parece que para reclamar. Marcos vai dizer que eles disseram, não te importa, Senhor, que morreremos? Lutas que tiram a gente do trilho, tiram a gente do prumo, do equilíbrio, a ponto de corrermos ao Senhor e dizer, Senhor, você não se importa. Jesus, você está dormindo, você não está vendo? Olha essa situação, e agora? Os discípulos que já viram milagres, os discípulos que ouviram a mensagem do próprio Mestre, estão correndo até ele, estão dizendo, você não se importa que nós vamos morrer? Em Mateus e Lucas eles dizem, perecemos. Jesus, não tem mais jeito, perecemos. Esse é o sentimento desse texto. Imagina que nós não temos esse costume. Eu não gosto de embarcação nenhuma. Se você me pagar um cruzeiro, eu vou passar para outra pessoa. Porque eu não é comigo. Eu passo mal no carro, imagine no navio. Não gosto de pegar nem balsa. Me amedronta o mar. Tenho medo. E os discípulos estão dentro de um barco de madeira em que as águas estão jogando para cima. Totalmente desesperador. Não tem um discípulo dos 12 que falou, ei galera, calma gente. Não, está todo mundo. Você desesperado é uma coisa. Agora a pessoa do seu lado também desesperar, aí, porque às vezes você não está tão desesperado. Mas aí você olha para a pessoa do teu lado, ela está muito desesperada, aí que te desespera mais ainda. E os discípulos estão nessa condição, está todo mundo desesperado. E Jesus está dormindo. Jesus está dormindo justamente aonde fica a direção do barco. A direção do barco fica na popa. Quantas vezes a tempestade quer direcionar a nossa vida,
mas nós lembramos da tempestade que Jesus está na direção do nosso barco. Jesus está lá representando a direção que Ele tem para as nossas vidas no meio da tempestade. E é interessante, irmãos, que Jesus sai da terra para o mar, despede a multidão e vai com os discípulos. Tem lutas que nós passaremos por estar próximo de Jesus. A multidão não teve esse problema, ela foi para casa. Os discípulos que entraram no barco. E às vezes, por estarmos próximos de Jesus, lutas se levantarão. Mas Ele prometeu que estaria conosco, porque a tempestade ela nos leva para próximo de Jesus. O barco, ele se encaminhou para o outro lado, mesmo com a tempestade. Lutas que nos levam a nos aproximar de Jesus. Hoje, você está numa condição, às vezes mais próximo de Jesus, porque algumas lutas que você passou ano passado te levaram para mais perto de Jesus. Só que se você pudesse olhar no tempo e ver, tudo bem, estar próximo de Jesus é muito bom, eu quero estar lá, mas se Ele te mostrasse antes o que você viveria, talvez você não entraria nesse barco, talvez você não toparia essa viagem com Jesus. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso coração. Israel canta no Salmos 89:9: Tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, Tu as fazes aquietar. Meus irmãos, eles cantavam, Israel cantavam esse hino, é um salmo, está no Antigo Testamento. Nós estamos lendo o Novo Testamento. Eles cantavam, mas no dia da luta, quem lembra desses salmos? Pedro diz: Jesus, eu estou contigo, na vida, na morte, eu fecho com você, Jesus. Pode vir o que vier, Jesus, eu estou fechado com você. Pegam Jesus, encontram com Pedro e dizem: você anda com ele, né? Eu não. Vem outra pessoa e diz: você estava com ele? Eu não. Vem uma terceira pessoa: rapaz, você não me engana, você anda com ele. Diz a Bíblia que Pedro esbraveja: eu não conheço, nunca vi. Mas cadê o Pedro que diz: Senhor, eu estou contigo até para morrer? Porque nós somos assim. No dia da luta, da tempestade, nós nos esquecemos de que Ele domina o mar. Nós esquecemos que em Gênesis 1 Ele diz: haja e ouve. Que Ele é quem cria o mar, que Ele é quem cria o vento. Salmos 93:4 diz: mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. O Senhor é mais poderoso que a tempestade que você está vivendo. E partindo para o último ponto, nós temos aqui primeiro um chamado, uma ordem, sem muita explicação, sem muita justificativa. Nós temos aqui uma prova prática para os discípulos. Mas aqui também nesse texto, nós temos uma providência milagrosa de Jesus. Por que então confiar em Jesus? Por que devo confiar em Jesus? Primeiro, porque Ele fez uma promessa. O que é que Ele disse aos seus discípulos? Passemos para o outro lado. E se Ele disse, passemos, é porque nós vamos passar. Se Ele diz, o destino é o outro lado, nós vamos chegar lá. Como? Não sei. Não há ninguém nessa terra que saiba, a não ser Jesus. Só Ele sabe como, quando, por quê, para quê. Ele tem todas as respostas. Nós só entramos no barco e seguimos com Jesus. Então, por que nós precisamos confiar em Jesus?
Porque Ele tem uma promessa nas nossas vidas. Ele prometeu que estaria conosco. Ele não é um amigo que falha, Ele não é um amigo que promete ir e não vai. E depois te manda uma mensagem: olha, não pude ir. Aconteceu alguma coisa aqui. Não, se Jesus falou que Ele estará lá, Ele estará lá. A sua palavra não cai por terra. Ele diz que passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. E nós nos agarramos nessa palavra. Nós nos agarramos nessa palavra, porque nós já somos mais do que vencedores. Por que confiar em Jesus? Por causa da sua presença. Salmos 23, 4 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. Não é porque eu tenho dinheiro, não é porque eu tenho seguranças, não é porque eu tenho saúde, não. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor está comigo. A sua presença me faz atravessar essa tempestade. Porque tu, Senhor, estás comigo. Porque o Senhor nos traz paz, a paz que excede todo entendimento. Guerras, lutas que passamos que não entendemos, mas a paz de Jesus está lá, excedendo todo entendimento. Você não precisa entender, você precisa crer. Crer nele, não é crer nas circunstâncias. Não podemos ser circunstanciais. Jesus está dormindo aonde? Numa rede? Jesus está dormindo no meio de uma tempestade. E o que acorda Jesus não é a tempestade, é os discípulos. Nós precisamos confiar na sua palavra. Não seja circunstancial. Jesus, Ele não precisa das circunstâncias para te salvar, para te livrar. Ele não precisa que tudo esteja dando certo para fazer o que Ele quer. Pode estar dando tudo errado e Ele faz do mesmo jeito. O mar pode estar bem agitado, mas se Ele diz que nós vamos passar para o outro lado, nós vamos passar para o outro lado, porque as circunstâncias não impedem aquilo que Jesus quer realizar. As circunstâncias não têm o poder de parar aquilo que Jesus quer fazer. Essa tempestade, ela não tem poder de parar o que Jesus quer fazer na sua vida. Esse desemprego, essa traição, essa doença, essa morte, não tem poder de parar o que Jesus quer ainda realizar na sua vida. Porque Ele não é circunstancial. Nós saímos de manhã, olhamos para o céu e vemos, vai chover ou não vai chover, e dependendo disso nós programamos o nosso dia. Jesus, Ele sai sem olhar as circunstâncias e as condições, porque Ele é Deus. E se o mar se levantar, Ele acalma. Enquanto Ele estava dormindo, o mar estava levantado, a tempestade batendo no barco. Mas quando Ele levanta, a tempestade se acalma. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Jesus. Lutas que vêm nos desestabilizam. Lutas que a gente achava que se a gente passasse, e pensa antes de passar, se eu passasse por isso, eu acho que eu não teria força, eu não iria resistir. E aí essa luta que a gente achava que não passaria, ela chega. E aí para onde você corre? Para Jesus. Não tem outro lugar para correr a não ser para Jesus. Quando ninguém mais pode te ajudar, quando nenhum conselho é suficiente, quando nenhum colo é suficiente, quando nada nessa vida pode te acalmar, nós corremos para Jesus. E lá nós encontramos a bonança, lá nós encontramos a paz. Passamos
de um medo covarde para um temor respeitoso. O texto no grego vai dizer que eles estavam com medo da tempestade. E aquele medo é desespero. Só que quando Jesus se levanta, vai para a ponta do barco e acalma, a Bíblia diz que eles estão apavorados. Mas o termo muda no grego. Agora esse apavoro é de temor, é de respeito. Porque eles estavam com medo do mar. Mas agora o medo deles muda, eles não têm medo do mar. Agora eles têm temor pelo dono do mar. Agora eles entendem que por mais alto que sejam as ondas, ainda há alguém maior. Um medo covarde para um temor respeitoso. Uma fé experimental em Jesus. Uma fé experimental em Jesus. Saímos da teoria para a prática. Sair daquele barco, descer daquele barco, deve ter sido maravilhoso os discípulos. Um olhado para o outro e falou: quase, hein, Tiago? João, Tiago, tá vendo? Combina? Quase, hein, Tiago? Quase partimos dessa. Quase, hein, Natan? Quase nós fomos, mas o Senhor estava naquele carro. Jesus está no barco, não vai afundar. Nós ainda vamos descer do barco e dizer: quase, hein, Lucas? Ainda bem que Jesus estava no barco. Ainda bem que Jesus estava no barco. A Bíblia diz que outros barquinhos estavam ao redor. E eles provavelmente estavam sofrendo a mesma luta. E do nada o vento se acalma. Do nada o mar se aquieta. O seu barco com Jesus vai servir para acalmar outros barcos também. A presença de Jesus no seu barco vai servir para acalmar outras vidas. Outras pessoas que estão passando a mesma situação. A diferença é que você tem um Jesus que se levanta e aquieta a tempestade. Em Naum capítulo 1 versículo 2 diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Ele tem um caminho na dificuldade e que nós não conhecemos, nós não sabemos. A única coisa que sabemos é que Ele é o Senhor da terra. E nós confiamos a nossa vida nele. Eu quero encerrar com uma historinha. Um súdito e um rei saíram para caçar. Um animal feroz arrancou o dedo do rei. E o súdito disse para o rei: Deus é bom. O rei irado disse, prendeu ele na cadeia. No dia seguinte, o rei sai para caçar e é pego por uma tribo. A tribo ia sacrificar aquele rei para o Deus deles. Só que viram que faltava um dedo. Ele era imperfeito para o sacrifício. Retornou para a cadeia e disse: realmente Deus é bom. Mas por que você está na cadeia então? Ele disse: porque se eu tivesse ido com você, quem ia ser sacrificado sou eu. Deus tem um caminho na tempestade. Nós não entendemos, e não é para você entender, é para você confiar nele. Confia em Jesus. Não tem pessoa melhor para confiar a não ser em Jesus. Porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Você só vai atingir às vezes uma intimidade com Jesus quando uma tempestade se levantar. Porque aí você vai ficar depois: quem é este? 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 Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Apresenta a Jesus agora a sua tempestade. Vai lá na polpa do barco agora. Corre lá.
Acorda, Jesus, Ele não se importa. Clama a Ele, mas clama sem reclamar. Clama a Ele confiando na palavra dEle. Clama a Ele confiando na presença dEle. Clama a Ele crendo que a tempestade vai passar. É um barco, ele passa, não é um bunker. Você não está estabilizado nessa luta, você não está estabilizado nessa tempestade, você não vai viver para sempre nela. Mas para você sair dela depende da sua confiança em Jesus, depende da sua fé em Jesus. Ele pode, só Ele pode, só Ele pode acalmar este mar. Só Ele pode aquietar, repreender o vento. Ele foi direto na causa, repreendeu o vento, que é o vento que faz a onda. Ele vai direto na causa, repreende a causa, e o efeito se cessa, porque Ele é o Senhor do mar. Reflete aí alguns momentos enquanto ouve essa canção e entrega tudo a Jesus. Não tem problema ter medo, irmão. Ele transforma o nosso medo em temor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já pelas águas, faz chover muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Satanás, deixe-na escape livramento. Pai, graças te damos, Jesus. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Senhor, neste momento a nossa oração a Ti é porque confiamos no Teu nome, confiamos na Tua presença, Senhor Deus, confiamos na Tua palavra. Senhor, há vidas aqui, há famílias aqui passando por tempestades, passando por lutas e dificuldades, que através dessa palavra, Senhor Deus, dá a lembrança dessa história. Essa história que diz que o Senhor acalma o mar, acalma a tempestade. Que o Senhor, ó Deus, é acima das dificuldades que nós passamos. Possa acalentar os corações neste domingo de manhã. A segunda, Senhor Deus, se inicia logo. Mas que essa mensagem seja cravada em nossos corações. Quando a tempestade se levantar, nós confiamos em alguém que é acima dela, que tem um caminho dentro dela, que tem um propósito através dela, e que nós não vamos submergir, nós vamos chegar do outro lado, porque a sua ordem é clara, e o Senhor é o Senhor da terra e das nossas vidas. Te agradecemos, Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.